Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Deus nos deu esse privilégio de podermos estar juntos mais uma vez para estudo da palavra dele, para irmos em busca da revelação que a sua palavra nos traz. A Bíblia diz que o homem que obedece a Deus e que medita na sua palavra de dia e de noite é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e que dá o seu fruto na estação própria. Nós queremos estar plantados juntos aos ribeiros de água do Espírito Santo, para podermos ser essa pessoa que dá o fruto na estação própria. Nós estamos em busca disso nas revelações que Deus tem em sua palavra para o AME desta igreja. Hoje nós falaremos sobre o tema o mistério da língua e o falar. O nosso objetivo aqui é mostrar que a fala do homem tem poder espiritual. A língua, ela é um pequeno órgão, está aqui, ó. Ela é um pequeno órgão do corpo humano, mas ela pode levar o homem a consequências terríveis. E como todo o nosso corpo está sujeito ao que nós falamos. Então veja, nossas palavras possuem poder. Não resta dúvida que todos nós sabemos disso. Mas lá naqueles momentos, naquele momento de ira, quando alguma coisa te desagrada, quando alguma coisa súbita vem, o que é que procede da nossa boca? Então nós dizemos e atestamos verdades, mas na prática nós vivemos em outra dimensão da verdade, na mentira. Uma coisa não bate com a outra. Muitos lares estão sofrendo. Muitos casamentos estão se desfazendo por causa de palavras. Por causa de não entendermos a profundidade e a dimensão do poder que isto representa no reino espiritual. Nós vamos ver isso hoje. O texto básico que nós vamos partir para mergulharmos nas verdades que a palavra de Deus tem para nós hoje, está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2. E diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso é uma verdade. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então veja, o que o texto, vamos dizer, se eu tivesse que resumir, eu diria somente isso. Se você é capaz de refrear a tua língua, se você é capaz de dominar aquilo que você fala, então você é capaz também de refrear todo o corpo. Se você não é capaz disso, então seu corpo estará entregue a quê? Estará entregue às impurezas e à força do pecado. Então, todo tipo de ações pode acontecer. O contexto de que nós vivemos nos dias de hoje é que a maioria dos crentes na igreja sabem sim, que as palavras possuem poder.
Mas mesmo assim, falam como que se isso não afetasse nada em suas vidas práticas. Você é isso, você é aquilo. Isso aqui nunca vai dar certo. Isso aqui nunca vai acontecer. Eu sou um desgraçado. Você é burro. Nós vamos falando. Mas quando somos perguntados, ei, você crê que as palavras têm poder? Sim, as palavras têm poder. Então veja, se eu estou então proferindo coisas que eu mesmo digo que têm poder e podem desviar um curso de uma vida, então se eu estou proferindo é porque eu não estou dominado pela verdade, mas alguma coisa está me dominando, que não é o Espírito de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Você está conseguindo enxergar o que eu estou falando? Então essa é uma realidade muito triste na vida das pessoas que confessam Jesus Cristo como Salvador. A ignorância dessa verdade espiritual, irmãos, pode ser a causa e provavelmente tem sido a causa de muitos problemas que nós temos vivido em nossas vidas. E pode ter certeza, muitos crentes ao redor do mundo estão afetados por esta dimensão de usar indevidamente a sua língua e lançar palavras que não edificam. A Bíblia chama essas palavras de palavras tolas, ou seja, frívolas. A realidade de hoje é que existe uma distância, veja bem, existe um distanciamento daquilo que nós dizemos e confessamos crer daquilo que nós vivemos na realidade. Então, quando se trata do que falamos, muitos não têm o cuidado daquilo que está procedendo das suas línguas. Então, isso nos leva a questionar uma coisa. O que dizemos produz o que vemos, ou o que nós vemos aqui nos conduz ao que dizemos? Ou seja, o que é que vem primeiro? Eu digo porque vejo, ou eu vou ver porque digo? Então, a realidade está ali, mas qual delas? Se você observar hoje, nós temos muitos filmes, não é verdade? E às vezes eu fico assim impressionado com os filmes que passam na televisão, porque existe muita criatividade ali. E eu fico pensando, será que os filmes de fato estão espelhando a realidade da vida? Ou eles estão alimentando ideias e alimentando para que a vida se torne como os filmes dizem que são? Não sei se você conseguiu entender o meu raciocínio aqui. Será que as pessoas estão roubando um banco daquela maneira porque o filme deu uma sugestão e deu uma ideia e eles forem aventurar a praticá-la ali fora na realidade? Ou os filmes viram a quem fazer aquilo e trouxeram aquilo para suas telas? Então veja, uma coisa alimenta a outra. Eu me recordo que quando era pequeno, quando era criança, certos palavrões não se ouvia. E aos poucos eles foram colocando. E quando se colocaram os palavrões e começou-se então a falar com maior frequência uns para os outros, nós vimos que o índice de prostituição aumentou. Mas será que as palavras não deram direções para que isso acontecesse? Nós vamos examinar isso.
A Bíblia diz no versículo 2: todos nós tropeçamos em muitas coisas. E é verdade, nós tropeçamos, nós somos falhos, nós temos vários tipos de comportamentos, quedas. Essa é uma realidade que retrata a nossa fraqueza humana, e aqui nós vemos que não são as nossas ações que controlam a nossa fala, e sim, aquilo que dizemos controla as nossas ações. Tiago vem e ele faz uma comparação muito interessante para nos mostrar que a língua ela tem um poder extraordinário. Ela está completamente, vamos dizer, ligada à nossa constituição espiritual, ela está ligada ao coração e ela comanda o cérebro. O cérebro controla todas as ações do nosso corpo. Então veja, ela é responsável pelas nossas ações. Porque quando nós falamos, nós já pensamos. Aquilo já está bem difundido em nossas mentes e coração. Então a boca fala o que o coração está cheio. A língua é um instrumento disso. É ela que ajuda, é o músculo que produz a elocução, as palavras, juntamente com as cordas vocais. Então Tiago vem e diz assim: quando você quer domar um cavalo, você quer montar um cavalo, você põe o quê? Você põe nele o cabestro. Você põe aquele ferro na boca dos cavalos para você controlar. E uma vez que você coloca aquilo, você controla o cavalo para a direção que você quer. Ele anda mais devagar ou ele vai andar mais rápido. Ele vai virar para a esquerda ou vai para a direita. Você controla todo o corpo do cavalo só controlando as rédeas que você coloca na boca dele. Então ele pega este exemplo e aplica à língua. O outro exemplo que ele mostra são os lemes do navio. Eu fico assim impressionado, porque navios de toneladas, irmãos, toneladas de peso, eles são controlados por um pequeno leme. É lógico que o leme é grande no seu tamanho, mas proporcional ao navio é minúsculo. Mas ele dá a direção do navio. E aí no versículo 5, Tiago vem e diz assim: assim também, a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Um pequeno órgão. Uma rédea domina um cavalo. Um leme domina um navio. A língua domina o ser humano. A língua é um órgão perigoso. É assim que a Bíblia descreve. Os órgãos dos nossos corpos são importantes e estão ligados uns aos outros. Eles funcionam em benefício uns dos outros. Mas essa língua, a Bíblia diz no versículo 6 assim: ora, a língua é fogo. Veja, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo. Ela está ali. E contamina o corpo inteiro. Ela contamina o corpo. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então note a ligação que existe aí entre este pequeno órgão e o fogo abrasador que o inferno coloca nela. Então a língua se torna o quê? Ela se torna perigosa. Ela se torna um instrumento que pode desviar o curso de uma vida inteira. No versículo 7 ele diz: as feras, as aves, são domadas pelo gênero humano. E é verdade, você vê isso acontecendo em muitos lugares.
Mas a Bíblia diz, a língua ninguém é capaz de domar. No versículo 8 ela diz, é mal incontido, carregada de veneno mortífero. Por que a língua é tudo isso? Por quê? Pela sua ligação com o reino espiritual. Pela revelação da palavra de Deus que ela mesma é posta em fogo pelo inferno. Então, a Bíblia diz o seguinte, da mesma boca procede bênção e da mesma boca procede maldição. Isso não é verdade? Você não enxerga isso? Você não vê que isso é verdadeiro? Por exemplo, a pessoa está na igreja, no culto, ela está professando Deus, ela está orando, ela está cantando, e quando ela vai para casa, chega em casa, ela amaldiçoa uma esposa, ela amaldiçoa um filho, traz uma palavra dura, ela arrebenta o coração das pessoas. Então veja, da mesma boca. E aqui há um mistério, porque Tiago começa então a indagar certas coisas, e no versículo 8 ele diz o seguinte, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, é carregado de veneno mortífero. Com ela nós bendizemos e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Agora, nós chegamos a um ponto muito importante e muito delicado e que eu preciso da sua atenção, porque agora ele vai fazer algumas afirmações muito profundas. E ele diz assim, acaso pode jorrar do mesmo lugar, ou seja, uma fonte, jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Essa é uma pergunta. Mas note, você tem que entender que esta pergunta está sendo feita para explicar alguma coisa com relação à nossa língua, a sua ligação, aonde ela está conectada. Existem duas fontes. Ou a língua vai expressar a fonte pecaminosa, ou ela vai expressar a fonte divina. A pergunta nos mostra esta dimensão de ligações. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, meus amados irmãos em Cristo, a nossa língua, ela está ligada às duas fontes, não pode ser assim. Porque a mesma bênção que nós proferimos é quando estamos ligados ao Espírito, estamos guiados por Ele. Então a fonte é doce, mas no momento em que nós entramos na dimensão da nossa carne, na natureza pecaminosa, ela se liga ao próprio inferno. E aquilo que nós produzimos aqui não é mais doce, é amargo como fel. E não deveria ser assim. Então, para que minha língua não produza essas coisas, eu tenho que matar a natureza ou a fonte que faz ela produzir isso. Por isso que a palavra de Deus, ela está nos advertindo sobre essas coisas. Isso se torna um grande mistério. O grande mistério da língua reside no fato dela ser um órgão que manifesta o que se origina no reino espiritual. Ela possui o poder de levar as nossas mentes, cérebros, a comandar todo o corpo, a ações malignas ou ações benignas. A nossa ação revela o que somos.
ou aonde estamos, com quem nós comungamos, com quem nós andamos. Isso tudo, irmãos, é muito importante. Por isso que mais na frente nós vamos entender qual é a manifestação da verdadeira sabedoria e como ela se expressa. Mas por hoje, nós ficamos aqui, dizendo para você que é muito importante entendermos que aquele que domina a sua língua dominará também o seu corpo. Por quê? Porque quando a nossa língua estiver sendo tomada pelo Espírito Santo, pode ter certeza, a expressão das nossas ações serão as expressões das ações divinas. O que nós dizemos são palavras que edificam e não palavras que amaldiçoam. Vamos ter muito cuidado com isso. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê força e poder e que nossas línguas sejam santificadas para a glória de Deus. E eu termino esse momento de reflexão com você, chamando atenção para o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías viu a glória de Deus e caiu diante daquela glória e reconheceu que era homem pecador, homem que não poderia estar ali, que poderia ser morto pela presença do Santo, pela presença da glória de Deus, para que Deus pudesse usá-lo aonde Deus toca, nos seus lábios, ou seja, na sua boca, na sua língua, como a tenaz. Isso é símbolo do poder e da purificação do Espírito Santo. Então, se a palavra de Deus está no nosso coração, nossa língua proferirá a palavra de Deus. Todo o nosso corpo será direcionado por essa palavra e boas obras serão vistas perante os homens para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa dominar a língua, domar a sua língua, para que você seja uma bênção e possa domar todo o seu corpo. Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor.